E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 9h54, domingão, 6 de abril de 2025. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Vamos para o que interessa. Eu sei que vocês gostam de gráfico, então segue aqui comigo, galera. Bitcoin atualmente cotado a 82.715,08, né? Faltando aí 11 horas e 5 minutos para fechamento desse candle no gráfico diário. Beleza? Bom, galera, o que a gente está fazendo aqui é só uma atualização do que a gente já, né, tá aí comentando para vocês até um tempinho, que já havia comentado, na verdade, para vocês há um tempinho. E vamos ver aqui o que o Bitcoin está fazendo, o que aconteceu essa semana, né? A gente teve até um pico ali que chegou a bater na região dos 88, depois o mercado devolveu tudo, não conseguiu se estabilizar acima dos 83, 714,40, que a gente já conhece, e está vindo novamente aqui para baixo da região dos 83, o que isso significa, né? Vamos dar uma olhada aqui no OBV, a gente sempre dá uma olhada no OBV aqui e a gente consegue perceber que a gente renovou esse fundo, né? Fez uma armadilhazinha aqui, apesar de a gente não estar tendo tanto volume aqui nessa queda agora, depois que o mercado ele começa a cair, a gente não tem volumes expressivos, mas de qualquer maneira, né, a gente renovou esse fundo aqui e ainda está acima desse fundo do último dia ali do dia 28 de fevereiro, o que até o momento é interessante, tá? Mas o que não é interessante é o preço ficar abaixo dos 83.714,40. Vou explicar novamente o porquê disso. Como a gente está trabalhando aqui por canais nessas regiões, quando o preço ele fica abaixo de um canal desse, teoricamente, ele pode vir buscar regiões ali de 78, né? Por quê? Porque seria 50% desse canal. E a gente também está abaixo de uma VWAP, que essa VWAP aqui, ela começou a ser defendida, na verdade, ela começou a ser formada no dia 6 de setembro de 2024. Então, 6 de 2024 foi quando ocorreu essas outras defesas lá de 2024, quem sabe aqui, quem está aqui no canal sabe muito bem. Então, a gente tem essa defesa aqui, que foi no dia 10 de outubro, né? A gente fez uma defesa interessantíssima, que eu pensei que o mercado ia subir com força aqui, na região do dia 28, né? Bateu novamente aqui na região do dia 4 de março, depois disso rompeu, voltou para cima e novamente aqui para baixo, o que não é interessante. Então, a gente corre um risco, né? Como eu falei para vocês, que a gente chegou ali num pico de ciclo, né? Um finalzinho de ciclo de alta, porque nós temos as 5 ondas para cima e agora a gente tem um corretivo em ABC. Então, teoricamente, eu estava falando justamente de um ABC maior para vir buscar regiões aqui, quem sabe regiões de 64, 250 mais ou menos, tá? Então, assim, é muito importante que o OBV ele comece a ficar, aquela história que eu sempre falo para vocês, o OBV ele tem que ficar acima da VWAP, ele tem que romper essa linha de tendência de queda, tá? Enquanto isso não acontecer, não adianta vocês ficarem iludidos, né? Pensando que o Bitcoin vai estourar para cima se essa estrutura aqui não for quebrada. Não adianta, cara. Se isso aqui não acontecer e se isso aqui não acontecer, essa estrutura ser rompida no SDT.D, esquece. Pode ter notícia que for. Isso aqui, desse jeito, não adianta, cara. Não adianta. Eu falo isso porque muita gente aí acredita em muita narrativa. Toda hora, eu sigo alguns caras aí que começam a inventar taxa de juros, o que Trump, semana decisiva, e não sei o quê, e não sei o quê, entendeu? Então, tipo, não adianta, cara, não adianta. Se essa estrutura aqui não for quebrada, se essa estrutura, de novo, se essa estrutura no STT não for quebrada, a gente não vai ter alta no Bitcoin. A tendência maior do Bitcoin é subir, tá? E essa estrutura, ela é justamente o ABV do nosso querido USDT. E o USDT é quem manda no Bitcoin. Simples. O USDT é a dominância do Tether, né? Então, se a gente tem uma dominância crescente aqui no Tether, significa que a demanda está vindo para cá. Ou seja, os players estão tirando dinheiro ali do Bitcoin, altcoins, e colocando aqui dentro, aqui para proteger de alguma coisa, ou vai sair alguma notícia privilegiada, que eu sempre gosto de falar isso, porque as notícias que chegam aqui para a gente já são atrasadas, os caras, as grandes instituições sabem muito antes do que a gente, depois que elas foram divulgadas, a gente acha, né? Algumas pessoas acham que são notícias novas, mas não, já é antiga, né? Então, o que acontece? Então, enquanto a estrutura do SDT, falo isso aqui com toda a calma do mundo, cara, enquanto a estrutura do SDT não for rompida aqui para baixo, a gente vai ter alta. Então, o mercado está brincando aqui, ó, ele vem aqui, bate, não rompe, ele tende a subir. E isso aqui faz o Bitcoin cair. Simples. Agora, no momento que
No momento que o SDT vem testar, fica brincando, perdeu a estrutura, perdeu o VW, aí já é outros 500. Aí sim eu posso estar falando de uma alta um pouquinho mais forte no Bitcoin. Porque a gente está quebrando toda uma estrutura de alta. A gente não está mais conseguindo renovar os topos do ABV. A gente está rompendo o preço médio dos players. E onde é que está o preço médio aqui, ó? Aqui, ó. O preço médio dele aqui, que é essa linha laranja, ela está altista, né? Significa que a gente tem mais dominância aqui da parte compradas aqui no SDT, da parte comprada do SDT. Então, não adianta qualquer notícia sair se isso aqui não vier para baixo. Se não vier para baixo aqui, não tem como, tá? Então, esse gráfico é um gráfico realmente que manda aqui no Bitcoin. E aqui o SDT, olha a diferença. A gente tem aqui uma demanda crescente no SDT e a gente tem aqui, né, uma baixa aqui no Bitcoin. Deixa eu colocar isso para vocês em mosaico, porque aí vocês conseguem entender. Eu sempre falo isso. Olha só. Olha como o gráfico, esse gráfico é um gráfico que anda perfeitamente. Perfeitamente. Então, enquanto aqui eu tenho uma estrutura de queda no Bitcoin, eu tenho uma estrutura de alta no SDT, tá? Então, essa alta no SDT começou ali pelos meados de 21 de janeiro. 21 de janeiro. Então, 21 de janeiro por aqui, ó. 2025, ó. 21 de janeiro, ele chegou no pico máximo, depois disso aqui o mercado ele começou a subir, ficar acima, e aí quando ele fez o último teste em 3 de fevereiro, ó, 3 de fevereiro foi o pico, aqui, pico do Bitcoin. E aqui a gente já estava o quê? Entrando demanda. Depois disso, a demanda entrou, no Bitcoin a oferta entrou. Então, assim, se esse gráfico aqui, do lado direito de quem vê, se esse gráfico do SDT, ele começa a subir, o Bitcoin começa a cair. Se esse gráfico ele começa a cair, o Bitcoin começa a subir. Então, por isso que eu estou falando, não adianta o Bitcoin começar aquela subidinha de galinha, né, e depois no outro dia devolve tudo. Não adianta, cara. Pode subir à vontade. Enquanto não romper essa região aqui, nada feito. É assim que funciona. Então, o Bitcoin, ele tem que fazer justamente isso aqui, ó. Ele romper a estrutura para cima, ele deixar a VW. Tá vendo que a gente está aqui na VW? Tentou romper, não conseguiu, tentou romper, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Opa, conseguiu. Fez 2 testes de oferta nessa região. A linha laranja que estava aqui baixista, ela começou a ficar aqui, ó, meio que de lado e começou a subir. É exatamente isso que a gente quer ver no Bitcoin. Só que não é o que está acontecendo no Bitcoin. Não é o que está acontecendo no Bitcoin. Então aqui, galera, eu sou muito realista para vocês. Eu não tenho esse negócio, não. Falo o que eu penso, falo o que eu olho. Se eu tiver errado, eu falo que eu estou errado. Não vou procurar desculpa. Dizer, mas espere não sei o quê. Mas no ano de 2017, quando isso aconteceu. Não, cara, não tem esse negócio, não. Não tem esse negócio. Eu tô falando aqui o que eu consigo ver aqui para vocês, tá? E se eu tiver errado, não tem nenhum problema de falar, galera, eu estava errado. Eu estava errado. Simples. Simples. Só que a galera tem um ego tão forte que sempre inventa uma desculpa. Tudo era Trump, tudo era Trump, tudo era Trump. Aí do nada, eu vi outra vez eu vi um vídeo falando assim: esquece o Trump, foque nisso. Pô, pelo amor de Deus, cara. O cara passa o ano todinho, o começo do ano todinho, falando que Trump, e agora tem que esquecer o cara. Porque a análise não tá batendo com o que ele tá falando. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Enfim. Então, esse gráfico é o gráfico realmente que mostra se a gente vai ter uma alta ou não, né? Então, assim, o Bitcoin, o que está acontecendo? Ele está vindo aqui, beleza, depois que ele rompeu esse topo aqui, ele voltou para cima e ainda não rompeu para baixo. Se ele romper para baixo, sinal de alerta, né? Mas eu tenho mais oferta no Bitcoin, do que outra coisa, tá? Então não adianta não o Bitcoin dar essas subidinhas como tá dando aí, né? Deixa eu colocar vocês agora, tirar de mosaico aqui. Não adianta o Bitcoin dar essas subidinhas como deu aqui, ó, que chegou lá a bater nos 88, se ainda tá abaixo aqui dessa linha. Não adianta, cara. São subidas aqui, tipo, nada a ver, tá? Por isso que eu falo para vocês. Beleza? Então agora, o que acontece? Como a gente está na região dos 83.714.40, a gente pode ter aqui, novamente, querendo buscar as regiões de 78. Eu nem preciso marcar os 50%. É justamente essa região. Região de 78.609,52. O fechamento abaixo da linha dos 83 representa um risco, tá?
representa um risco de vir buscar novamente essa região. E se novamente a gente vier buscar essa região, praticamente a gente está rompendo esse topo, esse fundo que foi feito no dia 28 de fevereiro, que já é mais negativo ainda para o Bitcoin. Beleza? Então a gente tem que ficar atentos a esse padrão. Tá? Então realmente não sabe o que vai acontecer, não sabe. Faltando 10 horas para fechamento de vela, a gente não sabe se daqui, quando eu terminar esse vídeo aqui, o mercado começa a virar para 83. Aí, se virar para 83, ok. Aí o mercado ele tende a buscar 50%. É geralmente isso, cara. Olha como é que é as coisas. Se eu pegar aqui e traçar os 50%, ele vai dar mais ou menos uns 78, 50% desse canal. Se eu subir esse canal aqui e marcar os 50%, ele vai dar certamente em cima dos 88, que foi onde o mercado foi buscar e depois caiu novamente. Tá? Só que como eu já tenho isso de olho, eu não preciso ficar fazendo essas marcações, tá? Então a tendência maior do Bitcoin, pela situação que se encontra o ABV, pela situação que se encontra o USDT, a gente pensa que o mercado ele vai vir buscar mais fundos, tá? A gente pensa isso. Não é certeza. Não estou aqui dizendo que vai acontecer isso, mas a grande possibilidade disso acontecer, certo? Então, por quê? Porque o USDT ele está nessa região. Então, o que acontece? Se o mercado ele bate nessa região aqui e não rompe, ele tende a fazer isso, esse movimento. É um movimento de demanda, né? Mais pessoas aqui injetando grana no SDT. Então, a dominância do SDT, que atualmente está em 4 ponto o quê? Deixa eu ver aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui qual é a dominância. Qual é a dominância do SDT atualmente? 5,53. Então, se a dominância está em 5,53 e esse tipo de padrão que acontece, a gente vai buscar 6% de dominância, entendeu? 6,75 de dominância, e isso enfraquece o Bitcoin. A oferta entra no Bitcoin, tá? Então, não é o que a gente quer ver. O que a gente quer, de fato, ver com o SDT é ele perder essa estrutura, voltar aqui e começar a vir para baixo. É justamente esse padrão que eu quero ver no SDT, porque se eu consigo olhar esse padrão acontecendo no SDT, aí sim eu vou ficar assim, pô, mas peraí, tá acontecendo isso aqui, tá perdendo. Agora o Bitcoin ele tende, né? Agora o Bitcoin ele tende a te dar uma segurada para cima e tentar novamente buscar essa região, tá? Mas enquanto isso não acontecer, não tem por que ficar me iludindo aí e ficar com essas narrativas idiotas aí. Desculpe aí os colegas, mas pelo amor de Deus. Beleza? Então, assim, o Bitcoin, ele só vai estar tranquilo. Agora esquecendo o STT. Ele só vai tranquilo, né? Quando o mercado ele vier bater nessa região, ficar aqui, pô, opa, rompeu aqui, opa, rompeu meu Deus, qual é isso aqui? VWMA, né? Então rompeu essa média aqui, começou a ficar aqui para cima, rompendo a estrutura novamente de queda, ou seja, isso aqui tudo foi uma acumulação. Aí, ok, o mercado começa a ficar maduro para altas. E se isso aqui acontece no Bitcoin, com certeza lá no SDT já deu a pedra para gente, né? Que o SDT ele acaba acontecendo primeiro, né? Não necessariamente, primeiramente acontece lá, tá bom? Mas aí você pode me dizer aqui, não, mas o mercado ele tá fazendo aqui o que a gente chama aqui de uma, acumulaçãozinha aqui, né? O mercado está dentro de um range aqui. Aí ele veio aqui, fez aqui que a gente chama de spring, né? Aí veio, subiu novamente aqui, ficou acima dentro do range, perdeu umas 2 vezes aqui e pode fazer esse movimento. O que caracteriza aqui uma grande acumulação. Concordo com vocês. E isso aqui fez eu perder grana na semana retrasada no ouro, que eu estava operando ouro com essa configuração e acabei vacilando. Em vez de colocar stop, não coloquei, o ouro subiu com tudo, né? Na verdade, eu coloquei stop, era para ter travado no 0 a 0. Mas aqui eu dependo do SDT, diferente lá do ouro, tá bom? Então, assim, se a gente ganha essa região de VW, essa linha de tendência que bateu aqui e bateu aqui, se a gente bate nessa região e rompe, beleza. Aí eu vou falar assim, galera, isso aqui realmente foi uma acumulação, o mercado tem de ir para cima. Mas enquanto isso não acontecer, não tem porque eu falar isso para vocês. Entendeu? Não tem porque falar para vocês, sou realista. Certo? Então o Bitcoin está nessa situação. É uma situação que, tipo, tá muito perto aqui de um desdobramento mesmo, né? Porque
A gente já está chegando perto dessa VW. A gente consegue perceber que por mais que o mercado ele caiu e chegou a bater ali a mínima de 76, a gente está vendo que a oferta ali ela é menor, né? Então a gente teve muito apetite de venda aqui, muito apetite de venda aqui nessa região, não tanto, na verdade, como aqui aconteceu, e a gente consegue que a gente está vindo buscar essas regiões, mas com um volume menor ainda, tá? Mas o ABV ainda não está positivo para a gente ficar felizes, né? Aqui, certo? Então, se o Bitcoin ele de fato romper essa região, virar a estrutura aqui, a gente consegue ver aí o Bitcoin chegando ali nos 93, 399,85, tá? Enquanto isso não acontecer aqui, então a probabilidade é bem menor. Então, quando a gente vai vir aqui na liquidação, a gente consegue perceber que no gráfico diário, olha só, a gente teve bastante liquidação no fundo aqui nessas regiões. Tá vendo tanto de liquidação aqui dos comprados? Então, a maior liquidação foi ali. Quem assistiu esse vídeo que eu fiz, eu tava falando e falei de um alerta aqui para vocês. Eu falei assim, cara, eu não queria que acontecesse aqui isso. Eu não queria que acontecesse esse candlezão aqui de liquidação em cima do mercado. Eu queria que acontecesse aqui, ó, no fundo do mercado, como aconteceu aqui, ó, porque depois que aconteceu isso aqui, eu teve explosão. Agora aconteceu no topo do mercado. E eu falei para vocês que eu não estava muito tranquilo por isso. Mas o que o mercado estava desenhando, quando eu estava falando para vocês, era totalmente positivo, porque ele estava acima dos 50, ó. Ele estourou para cima, bateu, defendeu, subiu novamente, fez essa barra aqui novamente, tudo positivo, cara. Tudo positivo para o mercado subir. E aí o mercado ele distribui e cai. Então assim, esse padrão era um padrão que geralmente eu gostaria que acontecesse aqui, ó, como aconteceu agora, certo? E aí quem sabe a gente está fazendo aqui, os testes de oferta novamente aqui para tentar subir. Mas eu gostaria muito que acontecesse esse tipo de padrão, esse tipo de volume aqui, ó, no fundo, como aconteceu aqui. E aconteceu praticamente lá no topo. Então isso é um pouquinho ruim, né? Mas de qualquer maneira, tanto ruim que eu fiz compras nessas regiões aqui. Eu comprei em cima também, acreditando que o mercado ele pudesse virar nessa região, pudesse virar nessas regiões por aqui. Eu fiquei comprando. Vocês sabem disso que eu falei para vocês. E comprei errado. E não tem nenhum problema de emitir, tá? Eu comprei dentro daquilo que era esperado, que a minha análise sempre bate, mas tem dia que realmente não dá. De qualquer maneira, o meu preço médio ainda está ótimo, porque eu estou comprando dentro de 16 mil, 17 mil, 22 mil, então tá muito bom ainda para mim, tá? Então isso me deixa um pouco mais tranquilo, tá? Mas que eu comprei errado nos últimos dias, eu comprei. E admito, não tem problema nenhum. Comprei sim nessas regiões aqui de cima, tá? Então o que acontece? A gente tem bastante liquidação dos comprados nessa região aqui, ó. Bastante liquidação dos comprados nessa região. E aí o mercado agora ele está tentando fazer aquele teste que eu estou falando para vocês de oferta, né, nessas regiões aqui. Então vamos esperar. Pode ser que o mercado ele esteja fazendo isso que eu estou falando para vocês, para fazer o movimento aqui. Pode ser. Isso eu falei na última análise para vocês, tá? Então vamos lá. Se eu pegar o gráfico semanal do Bitcoin, a gente consegue perceber que a gente praticamente vê fechar o gap. Deixa eu só cancelar aqui. Pronto. A gente fechou o gap praticamente ali naquela região, né? Vamos ver como é que tá ó, pelo menos o USDT não, pelo menos o gráfico semanal do Bitcoin tá tranquilo porque ele veio tentar buscar a VW e começou a subir. Ótimo, não rompeu o semanal, não rompeu o semanal. Então ainda é uma coisa positiva. A gente está em cima de uma VWAP que foi lá da semana de agosto ali de 2024, no gráfico semanal, né? E aqui nessa região, quem assiste os vídeos aí, tá ligado? E aqui eu estava comprando novamente Bitcoin. Eu estava entrando comprado de Bitcoin, visando essa onda 5, que eu coloquei no 109.588 e bateu fielmente, né? Quase. Passou um pouquinho a mais. Ele bateu aí, não, na verdade eu falei 109.727, ele bateu 109.588, perdão. Então quase veio buscar a região que a gente estava falando. E aí, quando a gente chegou nessa região aqui, eu falei de um ABC. Um ABC maior, porque a gente chegou em um ciclo de alta, né? Teve um ciclo de alta aqui. Então, qual é o risco da operação? Qual é o risco disso aqui? É justamente fazer esse movimento. Agora, como a gente pode ter uma altazinha, eu falei para vocês, e o mercado fazer isso aqui, ó, para vir buscar essas regiões. É isso para vocês, tá?
Ou seja, o mercado fazer esse movimento. Então, o que eu falo para vocês, que a alta do Bitcoin, por mais que ela aconteça, né, por mais que ela aconteça, ela pode ser uma armadilha para vir fazer com que a galera compre aqui numa onda impulsiva, em uma onda corretiva e depois em outra onda impulsiva. Então, isso aqui a gente tem que ficar alerta. Ah, tá falando que não pode comprar aqui porque isso aqui é uma onda corretiva? Não estou dizendo que não pode comprar. Estou dizendo que o risco do mercado fazer um movimento é forte. Então, se eu correr esse risco de vir pegar uma onda C aqui para baixo, eu posso muito bem comprar aqui, não tem problema nenhum. O mercado cai mais, eu compro aqui na onda C. Aí eu pego uma onda de impulsão aqui para cima. É isso que eu estou esperando. Entende? Então, eu não estou dizendo que não compre aqui, porque aqui, na minha opinião, né, agora, para mim, eu não compro, né? Porque como eu já estou posicionado em cima, eu não vou comprar nessa região aqui. Então, se o mercado ele subir, eu não vou ficar aqui à toa, porque eu já comprei antecipado. Se eu não tivesse comprado nada, eu compraria um pouco aqui, mesmo sabendo que esse risco aqui esse movimento pode acontecer. Isso é normal, tá? Beleza? Deixa eu apagar aqui rapidamente. Só um momento, galera. Só um momento aí. Pera aí, deixa eu. Sempre confundo isso. Beleza, só um momentinho. Agora, então, tomar uma água aqui rapidão. Beleza? Então, isso que eu tô falando aqui pra vocês é coisa que eu já tô falando desde semana passada. Então, por isso que eu não fico fazendo vídeo todo dia aqui, tá? Porque senão eu vou ficar muito redundante aqui. Toda hora falando a mesma coisa pra vocês. Toda hora falando a mesma coisa pra vocês. Beleza? Então, aqui é uma atualização do que eu já havia comentado pra vocês no vídeo passado, tá? Uma atualização. Então, esse movimento pode acontecer. Então, por isso eu não vou me posicionar na compra aqui. Se o mercado ele subir, eu já estou posicionado nessas regiões de cima, então para mim não vai fazer diferença, tá? Agora, se o mercado fizer essa onda corretiva falando para vocês, aí sim eu compro. Principalmente se não dá C tiver um fluxo, uma barra de fluxo elevado, então uma liquidação muito forte aí da parte dos comprados. Aí sim eu vou comprar nessa região. Beleza? Quando a gente vai vir aqui agora, vamos ver como é que tá aqui, ó. Olha o gráfico. A gente não perdeu os 5,21 que eu falei para vocês. Que se a gente perdesse os 5,21, a gente poderia vir buscar regiões ali de 5, de 4,75, na verdade, né? Nessas regiões. Mas o preço ele segurou bastante nessa região. Bastante. Vamos pegar um gráfico semanal? E o gráfico semanal lá, ó, não perdemos 5,21, ficamos acima do 5,21. Aí eu falei para vocês, se a gente não perder o 5,21, a gente fica aqui no 5,81, que seria o próximo alvo do SDT. 5,81 faria com que o Bitcoin caísse, perdesse aquela estrutura, ficasse pior para o Bitcoin. E é justamente o que a gente está vendo agora. Se vai acontecer ou não, não sei. Tá? Mas olha o perigo que o Bitcoin agora está se encontrando. Ah, isso aqui é bem técnico, tá? Então, olha o perigo que o Bitcoin está se encontrando. Então, o Bitcoin, ele fez esse movimento aqui. Ele fez esse movimento aqui, o Bitcoin não, o STT. Agora, ele teve tudo aqui para romper, não rompeu, veio para baixo. Eu fiquei feliz da vida. E, novamente, nessa semana, a gente está tentando romper a VW. Cara, isso aqui, hipótese alguma, pode acontecer. Não pode acontecer. Porque se esse movimento, escreve o que eu estou falando para vocês, se esse movimento acontecer no STT, o Bitcoin ele vai cair com mais força. Ele vai cair com mais força, tá? Por quê? Porque se o Bitcoin, se o STT ele chegar e romper essa estrutura, fechar a semana positivo, todo esse movimento que o STT fez aqui foi de uma acumulação gigantesca no gráfico semanal. Poderia até traçar a FiMate aqui, que já daria aqui um gatilho de compra com stop fora da caixinha. Mas olha que coisa interessante. Por isso que às vezes eu não uso muito FiMate para operar lá no ouro, porque às vezes eu posso fazer aqui entrada antecipada. Poderia comprar no C1 aqui, ó, dentro do C1, entrando aqui no C1 por conta dessa configuração que eu já tenho. Então, assim, o que está acontecendo com o STT é, olha o tanto de demanda que a gente conseguiu encontrar aqui. Então, aqui o preço, ele caiu, segurou nessas barras de atividade profissional, não rompeu, o OBV não renovou fundo, muito pelo contrário, todos os fundos aqui foram para cima, né? Cada vez mais para cima, e a gente está perdendo VW. Então, galera, o que isso aqui significa para gente? O que isso significa para gente? Significa que o SDT
pegou força aqui. Isso aqui é uma acumulação. Aí o USDT fez o quê? Que a gente chama aqui de spike. E aí o mercado ele poderia voltar, o que eu falei para vocês, o mercado poderia voltar para vir testar os 50% e fazer um movimento. É isso que eu falei para você. Esse movimento é um movimento que pode acontecer. E que se esse movimento acontece, a gente tem uma alta no Bitcoin, porque se o USDT ele cai, o Bitcoin sobe. Então, se o USDT ele começa a cair aqui, o Bitcoin ele começa a valorizar. Todo mundo vai começar a falar assim: ah, que legal, que não sei o que e tal, vamos comprar Bitcoin. E aí, quando ele chega no fundo para fazer o teste de oferta, o Bitcoin, o USDT ele começa a subir. E aí o Bitcoin começa a cair, fazendo A, B, C. Entendeu? Então, essa aqui é a engrenagem, né? Já preparada aqui para acontecer. Se vai acontecer, eu não sei. Mas o grande risco de acontecer é esse, né? É grande. Então, se esse movimento aqui acontece, se a gente tem um rompimento, aqui, ó, rompeu, ficou branquinho. Meu amigo, o USDT ele tem que ir mais forte. Ele tem que ir com mais força. Ele tem que ir buscar 6,50 a 7,02. Isso aqui é uma queda grande para o Bitcoin. É uma queda grande para o Bitcoin. Olha o que eu estou falando. É uma queda grande para o Bitcoin. Se esse padrão aqui acontecer, o Bitcoin cai com força. Ele cai com força. Pode escrever, cara. Isso aí pode escrever. Ele vai cair com força. E esse padrão aqui acontecer, se o USDT ele começar a ganhar essa VW e ficar acima da VW, vamos dizer que ele rompe essa semana, que tá faltando o quê? 10 horas e 38 minutos aqui para fechamento semanal. Se ele fez nesse semanal, o próximo semanal faz um teste e não rompe para baixo, esquece, o Bitcoin vai cair com força. E pode buscar lá os 65, 60 mil dólares. Aí, o que acontece? Em vez do Bitcoin ele fazer esse movimento, porque eu estou esperando o mercado fazer esse movimento aqui, ó, para fazer essa onda aqui. Só que em vez de o Bitcoin fazer esse movimento, porque se o USDT ele começa a cair, ele faz esse movimento aqui, o Bitcoin. Aí se ele começa a subir, ele faz esse movimento. Então é esse movimento aqui que eu tô falando para vocês. Agora, se o USDT... Desculpa. Se o USDT faz esse movimento logo aqui para cima, rompendo essa estrutura, então o Bitcoin ele não tende a fazer esse movimento aqui, ó. Ele não tende a fazer esse movimento. Se o SDT ele começa a romper para cima, o que vai acontecer com o SDT é justamente isso aqui, ó. Ele não vai fazer um movimento de alta, ele vai vir direto aqui para baixo. Ele vai vir direto aqui para baixo. Ou seja, então esse movimento aqui, ó, ele já está aqui nos 100K. Isso aqui já é uma onda B que aconteceu, ó. Veio aqui para cá, né? Subiu aqui, fez esse movimento. Aí eu faço isso, né? Então aqui já tem a projeção. Eu sei que é meio confuso, mas a projeção seria essa aqui. Aí, deixa eu ver aqui. Aí eu teria a projeção. Aqui, ó. Eu marcaria esse ponto e esse ponto aqui mesmo. Lá onde foi. Aí eu teria aqui, ó. De qualquer maneira, eu marcaria esse ponto. Aí eu teria aqui 66 a 57 mil dólares. 63 mil a 57 mil dólares. Ou seja, seria aqui uma onda A, B, C. Aí aqui é chave de ouro, porque se o mercado ele chega aqui, bate nessa região, uma barra de atividade profissional imensa acontece, aí eu vou entrar comprado com o famoso all-in nessa região, que é uma região de muita probabilidade alta. Muita, 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 muita. Certo? Então, vocês entenderam, né? Se o Bitcoin, ele de fato, na verdade, deixa eu botar aqui, peraí. Eu estou no gráfico semanal, né? Vamos lá, vou botar em mosaico aqui. Pronto. Só para vocês entenderem. Certo? Aqui Bitcoin, aqui o SDT. Se o SDT, deixa eu apagar tudo aqui. Se o SDT ele faz esse movimento sem fazer o corretivo para vir buscar essas regiões aqui embaixo, ou seja, se ele rompe o 5,81 e vem buscar 5,50 a 7,02, o Bitcoin ele não vai subir, porque aqui ele já está subindo.
O Bitcoin, ele vai cair direto. Ele não vai fazer essa altinha, porque o USDT já está rompendo para cima. Ele não está corrigindo. Agora, se o USDT, em vez de fazer esse movimento de alta, ele corrigir para vir buscar essa região, o Bitcoin ele tem que fazer a alta primeiro. Aí, quando o USDT começar a subir, o Bitcoin começa a cair, que vai dar a mesma coisa aqui, a mesma configuração. Você está entendendo? Então, depende do USDT. Então, é isso que vai acontecer. Depende aqui de qual movimento que o USDT vai fazer. Se ele faz aqui, corrige. Se o USDT aqui ele corrige, o Bitcoin sobe. Se ele vai direto para cima, o Bitcoin vai direto para baixo. Certo? É isso aqui que pode acontecer. Então, qualquer cenário desse vai levar a mesma coisa. Vai levar o mesmo padrão. Mesma coisa aqui. Não tem nada demais. Beleza? Certo? Então, aqui, olha só o que está acontecendo com o SDT. A gente está em um ponto muito crítico, cara. Está em um ponto muito crítico. Esse ponto aqui, o que teria que acontecer se eu fosse falar assim de, pô, esse aqui é um trade livre. O Bitcoin ele tem que bater nessa região aqui e tem que cair. Essa é a tendência. Por quê? Porque a VW é o preço médio de quem está comprado. Né? Na situação que está comprado aqui ainda de boa. Apesar que a VW já está apontando aqui um pouquinho para baixo, mas aqui é o preço médio. Então, se o mercado ele chega nesse ponto aqui, a galera tem que macetar aqui para baixo, para o mercado não subir. Ele tem que estar aqui num ponto interessante. Isso aqui é um ponto de resistência. Então, ele tem que botar o mercado para baixo. Então, essa semana, ela tem que fechar novamente para baixo, como aconteceu aqui. Certo? Então, essa região é a região de resistência. Então, isso tem que acontecer. Não é que tem que acontecer. Se eu fosse falar de padrão, o que é para acontecer realmente? É isso aqui. Mas a gente não sabe se o mercado ele vai respeitar aqui, vai botar para baixo, ou se ele vai romper aqui para cima. Mas o Bitcoin ainda está em uma configuração tranquila, por mais que a gente não esteja mais renovando os topos. Mas a gente não perdeu o OBV. O OBV não perdeu a VWMA. Aqui tá para perder. Por isso que eu falo, aqui acontece primeiro, o Bitcoin acontece depois. Então, se nessa semana o SDT que ele começar a romper essa região e ficar acima, o Bitcoin ele tende a vir e romper essa região aqui para baixo. Ou seja, onde aconteceu a parada primeiro? No SDT. Depois acontece no Bitcoin. Por isso que o SDT é essencial para vocês olharem. Por isso que o SDT é essencial. Beleza? Porque as coisas acontecem primeiro no SDT. Certo? Então, a configuração do gráfico do Bitcoin ainda no semanal é tranquilo, mas aqui já está me deixando um alerta. Cuidado! Tome cuidado aqui nessa região, porque essa região aqui é perigosa. A gente está entrando em uma região perigosa. A gente já fez ali nível de absorção. Vocês sabem que tem absorção aqui no SDT. Preste atenção. É justamente isso que está falando. Certo? Entendido aqui a minha linha de raciocínio, galera. Beleza? Então, o Bitcoin tá nesse Paranauê todo aqui, cara, tá? E aqui é praticamente no gap lá em 2021, se eu não me engano, mais ou menos aqui. A gente fechou mais ou menos esse gap, né? Mas, de qualquer maneira, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer absolutamente nada. Eu até publiquei isso no X, né? Até publiquei isso no X. Para vocês que... E se, né? Mas isso não quer dizer nada. Só fechou um gap, e aí? É só porque fechou um gap, aí o mercado tem que subir agora? Não sei se é nome dessa galera, mas enfim. Começa a inventar um monte de padrão aí. O que aconteceu em 2017? Esquece o Trump agora. Agora vamos focar nisso daqui. Taxa de juros, não sei o quê. Daqui a 2 semanas vai ter um pronunciamento do não sei quem e não sei o quê. Isso aqui acontecer, macroeconomia. Eu não vou falar disso, mas enfim. Respeito a quem produzindo conteúdo, respeito essa galera também que acredita que notícia vai direcionar alguma coisa, na minha opinião não direciona nada. A única coisa que vai acontecer aqui é uma manipulação, acontece uma manipulação, simples assim, e depois o mercado tende a ir para o seu ramo, né? Para o seu rumo, na verdade. Certo? Dito isso, vamos ver como é que está o Bitcoin aqui a gente já mostrei para vocês nos ETFs. Então a gente teve saída aqui no dia 28 de 93 bilhões de dólares, 71,07 milhões de dólares, e no dia 1º de abril, 157,64 milhões de dólares. Então o último fechamento foi no dia 2, que foi ali aproximadamente de 220,76 milhões de dólares. Né?
gráfico diário, a gente não tem uma saída tão... Aqui a gente teve uma saída tão forte, né? De 1,14 bilhões diário. O maior foi de 1,38. No gráfico semanal, a gente ainda consegue ser o maior que com 3,38. E aqui de saída, a gente teve ali 2,61 bilhões de dólares de saída aqui nos ETFs. Beleza? Acho que não tem mais nada para falar sobre, galera. É isso mesmo, né, que eu tinha para falar aqui sobre esse movimento. Certo? Então vamos fechar aqui, vamos ficar atento com o Bitcoin, né? Bastante atento com o Bitcoin. Está chegando em uma situação bem complicada, bem delicada, mas, né, a esperança é a última que morre. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui rapidamente no dólar. Falei que ia olhar o dólar para vocês. O dólar, galera, o dólar fez uns movimentos interessantes, né? Então, assim, no dólar, que eu estou no gráfico semanal, obviamente teve tudo para perder aqui. Cara, é exatamente isso aqui que eu tô falando para vocês, ó. Se o SDT lá, se o SDT não, se o Bitcoin, o SDT fizer esse movimento, ó, como ele já tá querendo fechar acima, né? O dólar já tá querendo fechar acima da VW. Apesar que esse gráfico aqui não é muito antigo, mas aqui, ó, tá querendo fechar. Isso aqui é totalmente positivo. Se isso aqui tá acontecendo no semanal, imagine no gráfico diário, né? Então, o dólar, ele teve uma queda interessante, que ele bateu a expansão máxima de R$ 6,31 o dólar. E aí o dólar caiu, rompendo essa região de 6,07, rompeu a região de 5,80, veio buscar a região dos 5,62 e agora o dólar está custando 6,86. Beleza. A gente não teve uma atividade profissional nessas regiões aqui, porque eu estou falando de gráfico semanal, mas a gente teve uma atividade profissional que é justamente desse camarada aqui. E se você for pegar o dolinha, e traçar esse candle aqui, você vai ter uma surpresa muito agradável, meus amigos. Muito agradável. Porque o que o nosso querido dólar está fazendo é um teste de oferta, tanto nessa semana como nessa semana. E o que está acontecendo? Esse maior candle, os 50% dele está passando nessa região. E o preço ele bateu justamente em cima dos 50% dessa região. E o que isso significa para a gente? Teste de oferta mal sucedido aqui. Né? Aqui encontrou demanda e o mercado está começando a subir. É exatamente o que eu estou falando para vocês do SDT. O SDT está lá em cima, a maior concentração de volume está lá embaixo. E o mercado ele fez o quê? O mercado ele sobe e vem testar aqui para poder fazer o movimento de alta. É justamente isso que está acontecendo no dólar. O dólar veio fazer um teste de oferta e está começando a subir agora. Será que agora vai para cima? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu acredito que vá. Entendeu? Então, é justamente esse padrão, esse movimento aqui que pode acontecer no SDT, que vai fazer o Bitcoin valorizar e depois ele cair como onda C. Tá? Então, o dólar está fazendo justamente esse movimento. Então, se eu pegar isso aqui no gráfico diário, ele já rompeu lá. Olha lá, está rompendo. Só que no gráfico diário, eu tenho toda a estrutura aqui, ó. Vamos ver aqui. Rapaz, é aqui ou aqui? Eu nem sei mais como é que é. Espera aí. 50%, logaritmo. Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo. Pois é. Então, o que que acontece? Então, o mercado ele caiu bacana, aí veio buscar essa região aqui. Eu não sei como é que essa... Ah, porque tá automático. Beleza. Beleza. Olha só. O que que aconteceu? O mercado ele chegou lá, naqueles últimos patamares, eu falei para vocês aqui o risco da correção do dólar. E aí, o que acontece? O dólar corrigiu, chegou nessa região aqui, fez uma barra de atividade profissional aqui, nesse dia, que foi 4 de abril, e agora fechou acima do 5,80. E aí, o que que acontece? O preço ele tende a ir para R$6 por dólar. Ainda mais com isso aqui acontecendo. Ou seja, eu passei por toda essa distribuição, chegou aqui nesse patamar, a gente não renovou mais fundo. Aqui, ó. Chegou aqui, marquei o fundo. Pum, bateu aqui, começou a subir, romper a região de VW. Então, o dólar está muito positivo para bater R$6 de novo. Tá muito positivo para bater novamente R$6 de novo. Vamos ver o que vai acontecer agora, na semana. Mas o dólar está muito positivo. Né? Apesar de ter fechado já um pouquinho acima da VW. Vamos ver como é que vai se comportar nessa próxima semana. Mas a tendência do dólar é buscar R$6. É buscar R$6. Tá? Se romper R$6, a tendência do dólar é buscar 6,20 a 6,31, que foi o máximo que bateu o dólar. Então vamos se preparar, porque o dólar ele está justamente aqui em um padrão interessantíssimo e foi justamente esse tipo de padrão que eu estou com meio que acontecendo no STT. Beleza?
Então vamos ficar atento aí com o dólar. Tranquilo, galera? Bom, então é isso. 39 minutos de vídeo. Foi um vídeo até rapidinho. Pensei que ia demorar um pouco mais. Mas é só uma atualização do que a gente já havia comentado na semana passada, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele likezinho. Ajuda o canal, tá? Não custa nada. O conteúdo que a gente passa aqui para vocês é um conteúdo realmente relevante. É um conteúdo que é para oh, meu Deus. É para grafista, né? Não é para esses analistas aí, que tal, que tudo. Né? Mas isso aqui é para quem gosta de gráfico. Apenas gráfico. Só olha gráfico e nada mais importa. Né? Então, deixa o likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, pode deixar no comentário abaixo aí, beleza? Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado de fato mesmo, tá? Ajuda a gente aí a crescer. E é isso. Boas operações a todos. E daqui a pouco o ouro abre e vamos operar novamente. Tamo junto. Até mais. Boas operações a todos. Os